Alô, meus irmãos, tudo bem? Oi, Estão me ouvindo? Boa noite. Tudo bem? estou. Olha, que grande bênção, né? Estarmos juntos. Que grande privilégio, né? Estão me ouvindo aí? Estão me Sim. ouvindo bem? Sim, Olha aqui, sim. ó, o povo de Deus reunido mais uma vez ali para podermos crescer na fé, crescermos na graça de Jesus. Deus é poderoso, maravilhoso e atua na vida de cada um de nós. Amém? Sim, Isso. Tudo bem, Douglas? Tudo bem? Tudo bem, Ari? Tudo bem? O tudo Silvano bem, está chegando pastor. aqui também. Beleza, pastor. Tudo em paz? Vocês estão vivos, animados, sobrevivendo? Ainda estamos. Isso, Deus tem sempre algo muito bom para o seu povo, para a sua igreja, né? Amém. Isso, estou mexendo aqui para poder aprender. Estou aprendendo aqui a tecnologia, né? Ouviram o hino aí, o violino? Ouviram o Estava saindo som instrumental? aqui para mim. Conseguiu Eu não ouvir? ouvi, que eu acabei de Eu entrar, não. não ouvi. Ó, perderam então, hein? Que bom estarmos juntos aqui para crescer mais uma vez na graça, no entendimento do plano de Deus para todos nós. Amém. Sabemos que a igreja ela avança, né? Mesmo em meio de crise, em meio a dificuldade, Tá nós perdendo bateria? percebemos que o povo de Deus tem passado toda essa história, toda essa experiência. O pessoal tem sobrevivido, né? A gente não tem ninguém falando aí que está fraco na fé. E então uma bênção, né? As pessoas que eu tenho atendido, tenho visitado, a gente percebe que o pessoal, alguns estão até voltando para a igreja, né? Então, louvado seja o nome de Deus, né? Amém. Alguns, teve um senhor em Cambira, eu faço culto lá no período da tarde, e ele fazia muito tempo que não vinha na igreja, né? Senhor de idade, perto aí dos seus 80 anos, né? Indo da igreja à tarde. Sei que não pode, né? Mas ali tinha um de 80 anos ali. Tava com a máscara ali, eu falei, já que tá aqui, né? Fazer o quê, né? Já entra aqui, fica no cantinho aí. E dá dó, né? Eu vou em Rio Bom ali, tem um irmão que ele ia, ficava na rua, né? Ficava ali na janela. Nossa, que terrível, né? Não entrava lá na guerra. Não entrava. Eu falei, mas irmão, mas aqui tem um Nossa. espaço para ti. Entra aqui, senta no cantinho aqui pelo menos, né? A igreja é grande, né? Eles estavam felizes da vida porque não tinham nenhum caso de Covid. E essa semana ficou sabendo de um caso, pelo menos ali. Eita, sério? Acabou a felicidade dos irmãos. Não é fácil, né? Mas vamos Ah, mas não na igreja, né? Na cidade. na cidade. Na cidade não teve não tinha nenhum caso, né? Olha, Uhum. era algo inédito, né? Só que essa Uhum. semana já deram a notícia, né? Notícia Isso. de que alguém já estava ali com esse vírus terrível, né? Uhum. E esses dias atrás eu pedi oração para vocês pela família do Flávio, né? O Flávio, o ano passado Wanda, né? ele é de Santa Isabel do Ivaí, uma igreja bem antiga, e ele era vice-tesoureiro, ancião da igreja, né? Ele trabalhava com representação de vendas. E assim, um momento ou outro, contraiu o vírus, né? E acabou, em uma semana, foi entubado, e ontem foi o funeral dele. Meu Deus. Tem uma esposa, tem duas crianças pequenas, né? Um negócio muito triste. Eu até falei, que notícia triste, né, para esse dia, né? E ele, esse momento ou outro, né, já não mais está conosco. A esposa está em quarentena, sozinha ali, né? Não pôde enterrar o esposo. Olha, é um negócio muito triste, né? Só pela misericórdia de Deus, o povo do Senhor acaba sobrevivendo nesse mundo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, amém? Amém. Que Deus tenha misericórdia da sua família, né? Cada um de vocês que estão, mesmo assim, saindo de casa, indo trabalhar, tentando sobreviver, né? Que Deus nos livre de todos esses males. Amém. Meus amigos, vamos estudar a palavra, vamos ter um momento de oração, vamos fazer duas orações. Eu vou pedir para o Silvano fazer uma oração. Tá me ouvindo aí, Silvano? Tá conectado aí?
Estamos conectados. Maravilha. Então, Silvano, faz uma oração em prol da igreja, em prol da missão, né? E outra oração eu vou pedir para a Nair. Tá ali, Nair? Tá ouvindo aí, Nair? Tá firme, firme e forte, animada? Então, o Silvano faz uma oração e a Nair faz a outra oração na sequência. Testa o teu áudio aí, Nair. Testa o teu áudio aí. Fala alguma coisa. Fala algo para abençoar o povo de Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Então, Silvano, dirija a primeira prece, daí depois, na sequência, já dirige a segunda prece. Vamos orar. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas oportunidades, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado em meio à pandemia, em meio às lutas, dificuldades que cada um tem passado e enfrentado, ó Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem direcionado as nossas vidas. Amém. Pedimos que abençoe a cada família da igreja, que abençoe a liderança, abençoe o pastor, abençoe as decisões, que o Senhor esteja na direção de tudo, Pai. Abençoe esse momento especial, juntos iremos ouvir e estudar a Tua palavra, ó Pai, mesmo distantes um pouco de Ti e um dos outros, não de Ti, com certeza, mas um dos outros, mas todos unidos nesse momento pelo Teu Santo Espírito. Amém. Senhor, continue conosco, perdoa os nossos pecados, pedimos por Jesus. Amém. 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 Querido Deus, ainda na tua presença, toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de, em meio a tantos problemas, podermos abrir a tua palavra. Obrigado, Senhor, que tu és o nosso Deus, Redentor, Salvador, Mantenedor. Obrigada, Senhor, também que tens poupado desse vírus, Senhor. Queremos pedir pela família da nossa irmã de Luanda, Senhor. Abençoe ela, fortaleça ela, que ela possa ser curada e que ela possa cuidar dos seus filhinhos e um dia poder abraçar novamente seu esposo. De uma maneira especial, unja o pastor com o teu Santo Espírito, Senhor, que vai transmitir a tua palavra. E abençoe todos os nossos irmãos, de uma maneira especial, da nossa igreja de Paulo, mas também de toda a terra, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E nos dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que agora, para não dar microfonia, era bom deixar o áudio de vocês desligado, né? Mas só o áudio, né? Mas mantenha aí a parte visual, né? Poder ver o rosto de vocês. Que Deus continue abençoando. Amém? Amém. Amigos, vamos estudar um tema muito especial que é sobre a questão da missão da igreja. Nós sabemos que Jesus, somente no texto de Mateus, dê uma olhada aí, pega a sua Bíblia, no texto de Mateus, capítulo 28, verso 19 a 20, pega a sua Bíblia. Eu sei que tem gente que sabe o texto de cor, né? Mas tem muita gente que é megacéfalo, né? Consegue guardar muitos textos. Então, pega a sua Bíblia, vamos meditar nesse texto, que foram as últimas palavras de Jesus, quando ele estava subindo aos céus. Mateus, capítulo 28, verso 19 até o verso 20. Então, no texto esse texto especial, ele fala das últimas palavras de Jesus quando estava subindo aos céus. Então, o último recado de Jesus para o mundo envolvia a questão da missão. O diabo, ele quer estragar a missão da igreja. A igreja que não tem a missão nas mãos, então a gente percebe que é uma igreja que fica só lutando ali para poder conservar o povo na igreja. Só que a melhor maneira de conservar os nossos irmãos na igreja é abraçarmos a missão. Cláudio, lê para a gente aí, faz favor, Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Lê para a gente, Cleverson, você está ouvindo aí certinho? Vamos lá, então. Estão ouvindo Mateus bem?
Sim, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, essas foram as últimas palavras de Jesus. Marcos, capítulo 16, verso 15, também fala disso. O ide, né? Nós sabemos que antes do ide tem o vinde. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, queremos impactar o mundo, queremos, principalmente, cada um de nós temos o impacto do Evangelho em nosso coração. Devemos crescer na intimidade com Jesus. Esta época é uma linda época para termos mais oração, orarmos mais uns pelos outros, orarmos pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas famílias que nós conhecemos que foram acometidas desses males. Devemos orar também pelo futuro da igreja, pelos desafios que teremos em trazer o povo de volta para a igreja. Por mais que as igrejas abriram, nós percebemos que ainda é muito pouco, né? A atividade, então quer dizer, o movimento em si não está tendo, né? Tem a abertura em si, tem a explanação da palavra, mas nós percebemos que o medo ainda está no coração das pessoas. Mas que Deus nos abençoe para que o medo saia de cada coração e que cada um tenha muita esperança. Amém? Quem tem esperança tem ousadia, como diz o pastor Ayrton Killer. Sabemos a reflexão desta noite envolve sobre o papel da igreja. Sabemos que a igreja ela foi organizada com o objetivo de servir, com o objetivo de ser uma luz, ser um foco. A melhor maneira de conservar nossos irmãos na fé é ajudá-los a expandir, eles estarem avançando como um movimento que confia no Senhor e continua avançando, cumprindo esse ID que o Cleverson leu para cada um de nós. O ID de Jesus envolve viver a mensagem e envolve cada vez mais estar compartilhando do Evangelho para muitas pessoas que estão ao nosso redor. Deus é maravilhoso. Então, isso aqui é um texto interessante. A igreja ela foi organizada para servir. A sua missão é levar o Evangelho para o mundo inteiro. Esses dias mesmo alguém me perguntou, pastor, na igreja precisa ter pastor? Precisa? Isso é bíblico? Isso está na Bíblia? Eu falei, está na Bíblia. Mas tem que pregar o Evangelho no mundo inteiro? Eu falei, tem que pregar o Evangelho no mundo inteiro. E eu falei, que dúvida interessante, né? As pessoas perguntando. Eu mostrei o texto de Efésios, capítulo 4, ali, verso 11 a 14, falando dos ministérios da igreja. Mas tem muita gente que não sabe, porque o foco não é o estudo da palavra. Jesus disse ali, em João capítulo 5, verso 39, que examinai as escrituras, porque achais ter nelas a vida eterna. A palavra de Deus, ela transmite essa mensagem linda para todos nós, para nos impulsionar a continuarmos vivendo a mensagem, compartilhando o evangelho para toda e qualquer pessoa que está ao nosso redor. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação das pessoas. Nunca esqueça, a igreja de João Paulo está ali naquele lugar porque Deus tem um plano. Ali é para transmitir luz para toda aquela região, para todas aquelas pessoas. A igreja não pode perder esse rumo, essa jornada, né, espiritual que é conduzir as pessoas para a eternidade. Esse é a responsabilidade que Deus coloca diante de nós. Tem um momento que Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele estava sentindo a responsabilidade. A igreja, ela é depositária das riquezas da graça de Cristo. Ela é depositária da demonstração do amor de Cristo para ser transmitida ao mundo que jaz no maligno. O único propósito divino de permitir a organização da igreja, como temos, é fazer com que a igreja cumpra o papel, que é revelar ao mundo o amor de Jesus, o amor de Deus, que acaba enchendo o nosso coração de muita esperança, de muita paz e de muita salvação. A grande comissão que Jesus transmitiu para os seus discípulos envolveu eles naquela região e vai envolver até os confins da terra. Apocalipse capítulo 14, verso 6, ali diz
o evangelho seria pregado em todo o mundo, o evangelho eterno. É o Antigo Testamento, é o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos perguntas, no Novo Testamento nós temos as respostas. No Novo Testamento nós temos muitas perguntas, mas no Antigo Testamento nós temos as respostas, né? Então nós vemos aqui esse sincronismo, nós vemos essa harmonia linda da Bíblia que precisa ser levada para as pessoas. Hoje tem muitas pessoas que não entendem, não compreendem a palavra, e Deus quer usar cada um de vocês como instrumentos para poder revelar aquilo que Deus espera. Quando eu estava ali no distrito de Loanda, muitos irmãos ali sempre estavam perguntando, os irmãos estavam sempre questionando muitos pontos da Bíblia, porque o pessoal perguntava para eles e eles vinham perguntar para mim. Aqui também, muitos irmãos mandam uma chuva de perguntas ali. Por quê? Porque tem muita gente que questiona. O povo quer saber, o povo quer entender. O povo ali carece. Nós entendemos que essa era que nós estamos vivendo é a época da religião. É a era em que as pessoas vão buscar mais a Deus. No passado, por mais que as pessoas estejam caminhando ali nessa sociedade líquida, né, que o pessoal tenta se adaptar a toda e qualquer verdade, não existe verdade absoluta, mas em algum momento nós vemos as pessoas despertando para Deus. Já que muitos estão despertando para Deus, mais uma razão para a igreja cumprir o papel que Deus deixou a ela. Para cumprir a missão, Deus tem a sua igreja. Repete esse texto aí. Para cumprir a missão, Deus tem o que mesmo? A sua igreja, né? E a igreja somos eu e você. A igreja que eu falo aqui não é igreja instituição. A igreja que eu falo aqui são os nossos líderes, são os nossos irmãos, que têm um objetivo sério de viver, de permanecer na palavra, de perseverar até o fim, mas não perseverar sozinho. Enquanto tem vida, está ali transmitindo o recado de Jesus, que é muito lindo, é muito especial. A igreja, ela transmite esse poder de transformar vidas, salvar pessoas. Transmitir o perdão. Hoje tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, têm dificuldade ali de estender a mão. E muitos, em vez de criar pontes, muitos acabam destruindo pontes. Mas Deus, ele quer que eu e você tenhamos esse foco, né? Essa missão que é reconciliar as pessoas com Deus. Vamos ler mais alguns textos que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre a missão da igreja. Douglas, leia para a gente, faz favor, o texto de Mateus, capítulo 24, verso 14. Mateus, capítulo 24, verso 14. Um texto lindo, né? Um texto muito especial. Pode ler para a gente, Douglas. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então será pregado o evangelho em todo o mundo, né? Não é só nesse canto aqui não da terra, é em todo lugar. Então o papel da igreja é transmitir o evangelho, é a totalidade do evangelho. Desde Gênesis, o evangelho aqui não é Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. O evangelho aqui envolve tudo aquilo que foi falado sobre o Messias, né, antes, e aquilo que foi revelado depois no contexto profético. O livro de Atos também, Ari, leia para a gente, faz favor, o texto de Atos, capítulo 4, verso 12. Ari, leia para a gente aí, grande homem. Não, é a minha. Ok, é o livro de Atos, capítulo 4, verso 12. Isso ali foi congelado. Mas o texto, ele repete ali a importância daquilo que Pedro fez como declaração. Pedro, ele fez uma linda declaração que só existe salvação no nome de quem mesmo? A Bíblia fala, né? Salvação só existe no nome de Jesus. Pedro agora, com muita coragem, com muita ousadia, ele transmite esse recado de vida para aqueles que estavam vindo para a igreja, né? Missão da igreja, amigos, envolve esse foco. Que tipo de evangelho nós devemos pregar? O evangelho de Jesus, o evangelho da graça, o evangelho que motiva cada um a ser uma nova pessoa,
que obedeça. E interessante que a obediência não vem antes, a obediência vem depois que a pessoa aceita a Jesus como Senhor e Salvador. E isso, Ari, está me ouvindo aí? Estou. Então, leia o outro texto agora, Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Então, essa é a missão da igreja. A missão da igreja é uma missão linda. Algo que faz a igreja ir para frente é pensar na missão, é viver a missão. Os ministérios, todos comprometidos com a missão. O que diz aí, Ari? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, esse evangelho tem a sua totalidade, que envolve toda a palavra. O grande desafio da igreja é reconciliar novamente cada pessoa com Deus. Essa palavra é linda, reconciliar. Em meio ao grande abismo do pecado entre nós e Deus, Jesus, ele veio aqui nesse mundo para reconciliar cada um de nós novamente com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Nair, leia para a gente, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Cristo, ele foi o instrumento ali pela qual ele pôde mesmo derramar sobre o mundo caído o seu infinito amor. Nair, lê para a gente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 19. Tudo bem, Nair? Isso, maravilha. O texto, ele apresenta esta ênfase, né? A ênfase de transformar cada um de nós para sermos discípulos de Jesus. Deus, ele não espera que nós sejamos apenas membros da igreja. Deus espera com que nós sejamos discípulos de Jesus. Pessoas que a cada dia carregam as marcas de Jesus. Tudo bem, Nair? Tranquilo? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Aqui. Vamos ver na palavra, né? A mensagem de Deus para todos nós. Deus é maravilhoso, é poderoso e atua em cada coração. Deus tem um lindo plano de salvação para todos nós. O texto aí nos diz, né? Verso 18, o título é... Você não está ouvindo, Anair? Ministério da Reconciliação. Não estou ouvindo, Anair. Vou ver se... Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir o áudio dela aqui. Não abri. Ele não está te ouvindo. Mas agora... aqui, não consigo nem mexer no áudio dela. Ela apertou algum botão aí, especial, né? Mas vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, ele fala sobre o ministério da reconciliação. Ali diz, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que bênção, né? É isso, Deus, o que Ele mais faz é tentar nos ligar novamente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, deveres especiais da igreja. Nós temos aqui alguns deveres. Um grande dever, uma grande responsabilidade é continuar pregando, é continuar ensinando, é continuar batizando. Então, esse é o ciclo. A gente está sempre ensinando, sempre levando as pessoas a Cristo,
sempre ajudando elas a permanecer em Cristo. E assim a gente vai, perseverando e preparando o povo de Deus para o fim dos tempos. E nós precisamos levar um povo ali fiel para o reino dos céus. A partir do momento que o diabo e os seus anjos, eles foram expulsos do céu, então ficou um grande vazio. O objetivo de Deus é repovoar o céu. Agora, com pessoas salvas de Jesus, pessoas fiéis, pessoas que amam a Deus, e esse amor a gente pode viver desde já, agora aqui nessa terra. Deveres da igreja. Um grande dever é esse: pregar, ensinar e batizar. E levar as pessoas a crescer no compromisso. João capítulo 15, verso 1 e 2, ali fala da teologia da permanência. Gosto muito desse texto. Vamos acompanhar o texto aqui de João. João capítulo 15. João capítulo 15. João capítulo 15, aqui fala da teologia da permanência, né? E ali diz: eu sou a videira, e aqui diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Depois ali diz: se por acaso alguém for cortado, ele pode ser enxertado novamente à videira. Amigos, o plano de Deus é que você continue ainda firme na fé, continue pregando, continue vivendo, continue testemunhando. Nunca pare de testemunhar. Deus tem um lindo plano que envolve todos nós. Deveres da igreja. Então, um deles é redimir e resgatar os que erram e curar as feridas. O objetivo da igreja é curar as feridas. E a igreja tem um monte de feridas. Com pessoas ali totalmente atormentadas pelo pecado. O papel da igreja é fazer com que, através da mente e do coração das pessoas, haja luz novamente. Na igreja nós entramos ali, e quando adentramos em nossa casa, falando das coisas de Deus, então nós aprendemos a amar. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, mas você está aprendendo a amar, está aprendendo a respeitar, está aprendendo a seguir as coisas espirituais. O papel da igreja é curar, é restabelecer os laços. Deus ele tem uma aliança com todos nós, ele fez um pacto. O papel da igreja é continuar vivendo esse pacto até o fim da vida. O Espírito Santo de Deus está aí para poder nos ajudar nesse processo de conversão. Vocês estão firmes na fé até hoje por causa de uma ação do Santo Espírito. O Santo Espírito é que toca em nosso coração, nos convence do pecado, nos convence dos nossos erros, nos convence de nossas faltas. O Espírito Santo de Deus, ele atua em cada coração, ele mexe com cada vida e leva as pessoas a ter esse senso de utilidade, esse senso de transformar a sociedade para algo melhor. Esse senso de missão faz com que a pessoa comece a ver e comece a ter os mesmos olhos de Jesus, os mesmos olhos de Deus, que é ver possibilidades nas pessoas. Sabemos que Deus, ele não olha aquilo que eu fiz, aquilo que eu sou, mas ele percebe muito aquilo que eu posso ser. Ele trabalha com aquilo que eu posso ser, uma nova pessoa, uma nova criatura. Papel da igreja. Então, a mensagem dessa noite envolve sobre a missão. Missão de Jesus, a missão que Deus colocou em nossas mãos. Papel da igreja, a gente vai avançar sozinho? Não. Atos, capítulo 1, verso 8, o que diz ali? Recebereis poder. E o que diz ali na íntegra? Vamos lá. É o livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Esse texto aqui envolve uma bênção para todos nós. O livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Ali diz, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra, até chegar em João Paulo, até chegar aqui na Apucarana, né? Até os cantinhos mais remotos da terra. O Evangelho está ali, abençoando, transformando vidas. Esse texto aqui é interessante, porque aqui diz, ó, eu vou dar poder para vocês, poder para pregar. Eu costumo falar também, naquele contexto da chuva temporã, chuva serôdia, né? Deus só pode usar como instrumento, nesse contexto da chuva serôdia, próximo ao alto clamor, Deus só pode usar aquele que se preparou, aquele que já está sendo útil, aquele que já está sendo ativo, aquele que não perde a fé, aquele que continua.
Mas sabemos que a vida cristã é como se eu estivesse subindo 3 degraus, descendo 1, subindo 3, descendo 1, mas você tem que estar sempre subindo, sempre continuando a caminhada. E Deus, Ele conhece cada coração e Ele quer usar cada um de nós como instrumentos do bem para esse contexto da chuva serôdia, né? A igreja ela tem o papel de ajudar as pessoas, tem o papel de salvar os jovens, levar os jovens a terem uma nova motivação. O jovem, ele tem essa facilidade de perder o foco rapidamente. Então, existe a igreja que ajuda a manter o foco, ajudá-los ali nesse contexto de continuarem ali vivendo e serem testemunhas do bem, né? Deus nos convida para sermos co-participantes da sua natureza nesse contexto de pregação. Deus coloca essa responsabilidade em nossas mãos. A missão da igreja é muita mesmo, né? Muita coisa. O papel da igreja é manter e levantar as normas da reforma. Quando eu falo reforma, o reavivamento e a reforma, elas não caminham separados. Elas caminham juntas. Reavivamento e reforma. Então, muitos irmãos querem só falar da reforma. Melhorar a vida, arruma aqui, arruma ali, mas esquece o reavivamento. O Santo Espírito está aí como um elo principal para poder ajudar nessa conexão, nessa união que precisa ali ser levada para cada um de nós. Alguns dizem, mas pastor, o reavivamento ele começa da igreja do geral. Só que o reavivamento, reavivamento e reforma, ele tem a sua função no geral, mas ela precisa começar na vida de cada um de nós. Cada um de nós melhorando, cada um de nós tendo esse foco. Viver o cristianismo não é viver um fanatismo. O que é o fanatismo? O professor Pedro Apolinário já dizia que fanatismo é um pedaço da verdade que enlouqueceu. Amigos, Deus tem um lindo plano para a igreja. Sabemos que enquanto estivermos vivos, Deus ele pode abençoar e pode criar um movimento lindo de pessoas que estão de fato convertidas, não são apenas membros, são pessoas que são discípulos de Jesus, pessoas que aprenderam a viver a pregação. Como diz o pastor Alejandro Bullion, a pessoa passou a ser um evangelho vivo da graça de Deus. Palavras finais. A igreja, aqui não falo que é uma igreja instituição, igreja que envolve cada um de nós. Cada um tem a responsabilidade de cumprir a missão evangélica. Isto é algo que está em nossas mãos. O poder do Santo Espírito está à disposição para capacitar a cada um a cumprir a sua parte. Amém? Sozinho a gente não consegue. Mas com essa força, né? Com essa capacitação do Santo Espírito, nós poderemos aproveitar muito bem as oportunidades que Deus vai nos conceder e vamos ser bênção, vamos ser luz para continuar iluminando este mundo. É por isso que a Bíblia fala muito, né? Eu e você somos luz, somos o sal da terra, somos pedras vivas da edificação espiritual, somos o bom perfume de Cristo, que é verdade. Deus ele quer usar você como testemunha do bem, testemunha de salvação. O poder do Santo Espírito está à disposição de cada um para capacitação. Amigos, o homem do Calvário, o sacrifício que ele fez ali, fez para salvar. E ele quer usar as suas mãos, ele quer usar os seus lábios, sua voz, para transmitir vida, e vida em abundância. Queremos cumprir a missão? Sim. Último texto. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, vamos ver aqui o último texto. 2 Coríntios, vamos ver se o texto está certinho, né? 2 Coríntios, capítulo 5, último texto dessa noite. Depois vocês poderão dormir em paz, né? A paz de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Então aqui diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então no começo do texto diz: o amor de Cristo me constrange. Traduzindo, o amor de Cristo me motiva, me impulsiona. O amor de Cristo, ele está aí disponível para poder impactar muitas vidas. Que Deus continue abençoando, cuidando, fortalecendo a todos vocês. Amém?
Fiquem todos. Obrigada. Tchau, boa Tchau, noite. boa noite. Boa noite a todos.